Algumas dúvidas surgiram nesse ínterim a respeito dos detalhes desses projetos e, por isso, eu volto ao tema para prestar esclarecimentos adicionais, para explicar detalhadamente como funcionaria cada um desses projetos. Pois bem, desde o início, vereador Marmuth, deste século XXI, existe toda uma demanda social e também existente na classe política para que haja um combate efetivo ao patrimonialismo. O patrimonialismo é o quê? A apropriação do que é público pelo privado. O patrimonialismo, dizem os estudiosos, é um resquício da cultura portuguesa que o Brasil acabou herdando em razão da colonização. E, na verdade, uma colonização de exploração, diga-se de passagem. E, na verdade, esse patrimonialismo ainda está intrínseco dentro da administração pública brasileira. Quando pode, até na iniciativa privada, o brasileiro busca uma vantagem para si, para alguém próximo. Na administração pública, muitas vezes acontece a mesma coisa. É o jeitinho brasileiro, a vontade de se dar bem, de ter uma vantagem em favor de si. Pois bem, nessa lógica de combate ao patrimonialismo, começaram a surgir, nos primeiros anos do século XXI, toda uma legislação combatendo o nepotismo. Então, aqui no estado da Paraíba, o então deputado estadual Rui Carneiro apresentou uma lei combatendo o nepotismo. Depois, o Supremo Tribunal Federal incorporou essa mensagem e editou uma súmula vinculante. É a súmula vinculante de número 13, que vincula, como o próprio nome diz, todos os órgãos da administração pública, proibindo a contratação de parentes até o 3º grau, de membros do poder, de um poder, mas para aquele poder, ou seja, a súmula vinculante do Supremo e a legislação hoje existente veda o patrimonialismo intrapoder, dentro do poder. Dentro do poder legislativo, por exemplo, não pode um parente até 3º grau, e é de 1º grau pai, mãe e filho. 2º grau, avô, neto, irmão. 3º grau, tio, sobrinho. Até o 3º grau, parente de vereador não pode ser, por exemplo, contratado no poder legislativo. Esse é o nepotismo intrapoder. Essa legislação existente hoje e a súmula vinculante do Supremo também veda o nepotismo entre poderes, desde que haja um cruzamento. Então não pode, por exemplo, um parente de um juiz ser contratado sem concurso público no poder legislativo e, em compensação, um parente do deputado ser contratado para trabalhar sem concurso público junto àquele juiz. O nepotismo cruzado, por exemplo, entre poderes, quando tem a prova concreta do cruzamento, ele também hoje já está vedado. Já está vedado pela súmula vinculante, já está vedado por lei federal, já está vedado por lei estadual, mas João Pessoa continua sem ter uma legislação que diga isso. Apesar de a súmula vinculante do Supremo já vincular os poderes municipais, isso não impede que haja, até para tornar mais claro, mais concreto o combate ao nepotismo, não impede que o Poder Legislativo Municipal também tenha a sua lei própria. Então esse é o primeiro projeto, vereador Benito Lucena. O que copia, o que traz todas as vedações já da súmula vinculante e da legislação já existente para a realidade do município. Esse é o primeiro projeto. Esse é um projeto, portanto, que eu não tenho dúvidas, será amplamente aceito pela Casa. Porém, nós estamos apresentando também um segundo projeto. Esse segundo projeto é aquele que veda o nepotismo entre poderes ou o apadrinhamento entre poderes, ainda que não haja prova do cruzamento. Porque o que a gente sabe que acontece muitas vezes?
é que, embora não vá haver a troca do favor através de contratações recíprocas entre os poderes, essa troca de favor pode acontecer com outro formato. Então, muitas vezes você indica, o vereador pode indicar um parente para a prefeitura, para um cargo comissionado da prefeitura, e, em vez de receber em seu gabinete um parente do prefeito ou do secretário que aqui está vinculado o seu parente, ele simplesmente decide apoiar as políticas públicas do prefeito. Então, mesmo que não haja o cruzamento, a prova do cruzamento, esse projeto de lei estaria dando um passo além, estaria vedando o nepotismo, o apadrinhamento entre poderes, mesmo sem o cruzamento. E aí é importante ressaltar que a competência dos parentes, dos membros do poder, ela não estaria prejudicada, porque se a competência pudesse ser demonstrada através de concurso público, ela o será. Se tiver aptidão política, o cara vai ser candidato de qualquer forma. Se a competência for tal, mesmo não fazendo concurso público, que ele seja nomeado para um cargo político, de secretário, de ministro de Estado, porque nessas hipóteses o agente político não está sujeito à lei do nepotismo, nem pela legislação que está hoje, nem pela súmula vinculante do Supremo, nem pela, obviamente, legislação municipal que nós estamos propondo. Se esta casa, vereador Marco Antônio, der este passo no sentido de fazer uma legislação verdadeiramente original, que apresente uma terceira modalidade, uma terceira forma de combate ao patrimonialismo, além das duas já vigorantes, já existentes, quem sabe a gente não vai estar daqui a pouco aí sendo copiado pelo Estado da Paraíba. E como seria saudável, por exemplo, que um parente de um desembargador, até para garantir a independência dos poderes, não pudesse ser nomeado para o cargo comissionado legislativo ou no executivo, e vice-versa. Enfim, a gente também só está falando aqui de parentesco com membro de poder. É necessário a gente ter a ideia de que ter um bônus de ser membro de poder também pressupõe a existência de ônus, que é o de você, pelo menos para esses parentes mais próximos, dizer: galera, vamos fazer concurso público, porque realmente é o ônus de a gente ter um membro do poder dentro da família. A gente tem que se submeter às regras democráticas do concurso público, da seleção pública, de se submeter aos processos seletivos. Então, eu estou fazendo essas explicações adicionais também para registrar o seguinte: porque a legislação hoje já existente a respeito do nepotismo exclui as indicações para cargos políticos como de secretário. Não alcança essas hipóteses. Porque isso dá a margem para que, se houver realmente competência por parte do parente do membro do poder, ele possa colocar essa competência a serviço da sociedade. E, por outro lado, porque o cara, quando está ocupando uma secretaria, um ministério, ele tem a vida dele 100% investigada. Se o cara falta ao serviço, dão conta. Se o cara, na condição de ordenador de despesa, comete qualquer deslize, o Tribunal de Contas vai apurar o deslize. Ele pode ser condenado por improbidade administrativa, ele vai responder a um processo criminal, ele vai responder, enfim, por todos os seus atos. É diferente de um cargo de terceiro escalão, de um cargo na estrutura administrativa, que permite que peça ao seu chefe imediato para ficar sendo dispensado do serviço e ninguém dá conta. O cara fica lá protegido, porque as atribuições dele, estou concluindo o raciocínio, essas exceções que a legislação ao longo do tempo criou para o nepotismo é em razão da responsabilidade intrínseca a cargos políticos. Essa exceção continuaria vigente pelos projetos de lei por nós apresentados. Então, não pode o argumento de dizer: mas e o cara competente?
O cara competente tem essa opção. O cara competente tem a opção do concurso público. O cara competente tem outras opções que não a nomeação. São projetos que, de forma geral e abstrata, sem olhar situações concretas de A, de B, de C, de D, que não interessam ao trabalho parlamentar, mas de forma geral e abstrata, a gente estaria vedando daqui para frente. Daqui para frente é uma regra que vale para todos, é uma regra escrita em lei, vedando o apadrinhamento e interpoderes. Então, senhor presidente, eu faço esses esclarecimentos aqui.